Senhoras e senhores, muito bom dia. A partir de agora, daremos início ao primeiro painel do terceiro dia de Brasil Energy Conference. Esse evento é uma realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado do Piauí, com correalização do PNUD, a BDE e FAPEP. Agradecemos aos patrocinadores que fizeram este evento acontecer. São eles Green Energy Park, Speak Brasil, Enel Green Power, e estendemos ainda os nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento: Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Ampli e TTNet, Clear Energy, Solar Outdoor Media e Gráfica São João. Neste momento, partiremos para o painel de número 15, na sala B, intitulado Plano Nordeste de Transformação Ecológica, Estratégias Integradas para a Transição Energética, Desenvolvimento Sustentável e Justiça Climática. Para mediador, anunciamos o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UESP, Allen da Costa Araújo. E para debate, anunciamos Diego Pessoa, subsecretário de Cidadania e Território do Consórcio Nordeste, Tamara Ilinski, consultora da OEI para a formulação do PTE Nordeste, e Carolina Groteira, representante do Ministério da Fazenda. Com a palavra, o mediador deste painel, Allen da Costa Araújo. Bom dia a todos. Esperamos uma manhã proveitosa nesse painel, ao qual nós damos início. Gostaria de fazer um acordo com as senhoras e senhores para que anotem as perguntas e, ao final das falas individuais de cada painelista, a gente possa estar fazendo as perguntas para sanar todas as dúvidas possíveis. Tá certo? Acordo feito. Vamos conceder a palavra a Carolina Groteira. Atua como diretora do programa na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, na coordenação do Plano de Transformação Ecológica do Governo Federal. Pertence à carreira técnica de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. Foi gerente de projetos da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, da Presidência da República, na Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Produtivo e Inovação e professora adjunta da Faculdade de Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia, PPGE, da Universidade Federal Fluminense. Com a palavra, Carolina Groteira. Ouvindo, Alto e confirmar que claro. estou ouvindo. Alto e claro, Carolina. É um prazer. Alô? Bom dia? Ótimo. Obrigada. Sim, que bom. Que bom. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando o Ministério da Fazenda. 2 segundos, gente, que eu desativei o som aqui do YouTube, porque naturalmente existe um delay, né? Então, é um prazer estar aqui representando o Ministério da Fazenda nesse painel. Eu gostaria de dizer que eu queria muito estar aí presencialmente. Eu não conheço Teresina, então teria sido uma excelente oportunidade. Eu tentei ir presencialmente, mas realmente a agenda aqui do Ministério da Fazenda está super corrida, mas enfim, é uma pena. E agora eu estou aqui online, depois de ter passado a virada do ano na Serra da Capivara. Então, queria dizer que eu gostaria muito de voltar ao Piauí, então fica aí para uma próxima oportunidade. Bom, como o Allen mencionou, aqui no Ministério da Fazenda a gente coordena o Plano de Transformação Ecológica, dando aqui algumas palavras iniciais para apresentar quem não tem muita familiaridade com o plano. É um plano do governo federal, né? Desde o início do governo do presidente Lula, o ministro Fernando Haddad foi mandatado para trazer o componente ambiental, o componente climático realmente para o centro da decisão da política econômica.
né? Então, pela primeira vez, a gente tem um plano que tem objetivos ambientais e climáticos dentro do Ministério da Fazenda, e isso é muito importante, porque é realmente um ministério de centro de governo. A gente tem conseguido fazer uma articulação muito fluida, muito sólida, com diversos atores importantes da sociedade e também no âmbito federal e no âmbito subnacional, que é um pouco que a gente vai falar aqui, né? E tem sido gerado resultados muito concretos e muito importantes, a gente julga, tá? Então já tem aí, né, 2 anos desde que o plano começou a ser formulado. É claro que o plano é vivo, né? Ele está sempre acontecendo, sempre em construção, mas nos últimos 2 anos a gente já conseguiu entregar muitos resultados concretos e muitos deles, inclusive, para a região Nordeste, tá? Então, falando brevemente do plano, ele é estruturado em 6 eixos: o eixo de finanças sustentáveis, o eixo de adensamento tecnológico, um eixo de bioeconomia e sistemas agroalimentares, um eixo de transição energética, que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes hoje, um eixo de economia circular e também o eixo de infraestrutura e adaptação à mudança climática, tá? E aí eu costumo dizer que cada eixo desse é, obviamente, um universo à parte, né? E eles se conectam, se comunicam, tudo, né? E por que eu costumo dizer que o eixo de finanças sustentáveis é o primeiro eixo do plano de transformação ecológica? Justamente porque esse plano é coordenado pelo Ministério da Fazenda, e o nosso papel aqui na Fazenda é desenvolver e aprimorar instrumentos que vão permitir que ações de outros eixos, transição energética, economia circular, neoindustrialização, né, se concretizem. E que instrumentos são esses? São instrumentos fiscais, tributários, creditícios, de monitoramento, regulatórios e por aí vai, tá? Dito isso, eu queria dizer também, né, que o plano de transformação ecológica ele é um plano que acontece no âmbito nacional, né? Só que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então a gente sabe que esse plano, na hora dele chegar lá na ponta, na vida das pessoas, na vida do trabalhador, na vida do estado ou do município, para aproveitar essas potencialidades, né, ele chega de forma muito diferente, né? Então, se por um lado a gente está falando de neoindustrialização para alguma indústria que está mais localizada, digamos, na região sudeste, né, isso não é válido para outras regiões. Então, a gente está sempre com um olhar muito atento de como é que o plano chega lá na ponta, né, e nas diversas regiões e biomas do Brasil. E isso vai valer de uma forma, como eu mencionei, digamos, para a região sudeste, ou vai valer de outra forma para a região amazônica, o bioma Amazônia, e de outra forma para a região nordeste, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o plano não vai se territorializar, a gente não vai conseguir aproveitar todas as oportunidades, todas as potencialidades do Nordeste, né, sem que a gente tenha ali uma atuação ativa e específica voltada com um olhar para essa região. Então, eu vou falar aqui de algumas dessas potencialidades e alguns exemplos, tá? Que, por um lado, a gente vai olhar para o potencial energético do Nordeste, né, que a gente sabe que é o mote dessa conferência, tá? E, por outro lado, o potencial da Caatinga, que a gente sabe que é um bioma único, um bioma só exclusivo, né, do Nordeste. Como eu falei, né, eu estive recentemente na Serra da Capivara, pude ficar super encantada aí com a riqueza da Caatinga e a resiliência da Caatinga, né? E a gente sabe que são especificidades e, enfim, realmente individualidades do Nordeste, tá? Então, entrando especificamente para a pauta de energia, né,
A gente tem exemplos muito promissores para a parte de hidrogênio de baixa emissão, né? Então, existem vários memorandos de entendimento para a gente, né, no Piauí, no Ceará, em Pernambuco, para a gente conseguir fazer. A gente sabe que o Brasil tem o potencial de ter o hidrogênio com a menor emissão do mundo, né? Então, o hidrogênio mais limpo do mundo, tá? E isso o Ministério da Fazenda ele participou ativamente da regulamentação do marco regulatório do hidrogênio de baixa emissão. A gente tem o PNH2, né, o Plano Nacional do Hidrogênio, e também o REHIDRO, né, que são as políticas de incentivo para que o Brasil consiga ser esse campeão mundial para a gente ter o hidrogênio de menor emissão da face da Terra, tá? Essa política, né, ela prevê instrumentos fiscais que podem somar até 18 bilhões de reais por ano em incentivos fiscais para projetos de hidrogênio, que vai funcionar ali, né, num sistema de leilão, tá? Então, o leilão, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que aqueles projetos que requererem o menor incentivo, né? Isso quer dizer que serão os projetos mais competitivos e, portanto, serão aqueles projetos que vão sair do papel, né, de forma mais rápida, mais fluida. Então, isso é um exemplo de como o Ministério da Fazenda tem atuado, né, no marco regulatório do hidrogênio. Tá? Também gostaria de destacar o potencial do Nordeste para a produção de SAF, né, em inglês Sustainable Aviation Fuel, então combustível de aviação sustentável. Tá? O Brasil ele tem um grande potencial para ser uma das maiores ofertas de combustível de avião sustentável do mundo, né? E a gente sabe que já existem compromissos internacionais das companhias de aviação civil em que elas vão ter que, sim, né, descarbonizar as suas atividades, né? Então, colocando ali de forma escalonada, cada vez mais, combustível de aviação sustentável na mistura da sua querosene de aviação, de forma que, para chegar em 2050, com a neutralidade, né, do setor de emissões, e para isso existem diversas rotas de produção de SAF, né? Não existe só uma matéria-prima, uma rota só que vai produzir combustível de aviação, e por isso eu gostaria de destacar dois grandes potenciais de insumo para o Brasil, especificamente no Nordeste, né, a Macaúba e o agave. A Macaúba, a gente sabe que tem ali um potencial energético único, né? Também eu estive, como eu falei, né, estive recentemente no Piauí, mas também no Ceará, em outras regiões do Nordeste, eu pude ver também o potencial da Macaúba, né, de regionalização ali dessas plantações, de geração de emprego, de fortalecimento da comunidade em torno dessa planta, com um potencial muito interessante. Tá? O exemplo da energia solar, acho que, né, não precisa nem nos alongar muito, né? Realmente é um potencial muito grande que o Nordeste tem, mas, como eu falei, né, não vai acontecer sozinho, se precisa de incentivos, né, sejam eles governamentais, creditícios, tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante para a gente olhar para o exemplo do que foi o sucesso da indústria eólica, né, com incentivos ali do BNDES, com incentivos de requerimentos de conteúdo local, por exemplo, para a instalação de indústrias, para territorialização realmente, né, dessas indústrias em diferentes pontos do país, e a região Nordeste novamente tem um potencial enorme, né? E para isso a gente vai precisar, sim, né, de política pública para fazer isso acontecer. Então, a gente tem incentivos de BNDES, incentivos do Banco do Nordeste, né? O Banco do Nordeste, desde o início do ano, está aplicando os incentivos de conteúdo local para a sua concessão de crédito, né? Para a instalação de energia eólica na região Nordeste. Tá?
Gostaria também de destacar a nossa política de atração de data center, talvez isso seja uma novidade mais recente, né, para a audiência, porque ela realmente é um marco regulatório mais recente que a gente tem trabalhado aqui no Ministério da Fazenda. E, ao exemplo do hidrogênio, a gente tem também um potencial para fazer o data center mais sustentável do mundo aqui. E por que isso? Né? Porque o data center, ele requer muita energia, né? Muita energia, muita água. Tá? Então, a nossa política de atração de data center o Brasil está, né, o governo brasileiro está disposto a dar algumas isenções fiscais, né, para impostos federais, para a instalação da indústria de data center, tá? Condicional a alguns requisitos ambientais. E esses requisitos são, por exemplo, o uso de energia 100% renovável, número 1, né? Eficiência em uso hídrico, e como o Nordeste tem historicamente, né, um desafio no uso hídrico, do qual a Caatinga pode, né, ser ali um grande exemplo de resiliência que a gente consegue aproveitar, né, aprender para outros lugares, né, de como que essa resiliência hídrica pode ser expandida. Então, o uso hídrico também, e certificações ambientais. Tá? Então, já existem projetos, né, em Pernambuco, no Ceará, no Piauí, para instalação de data centers sustentáveis a partir dessa nossa política de atração de data center que o Ministério da Fazenda tem trabalhado conjuntamente com o Ministério do Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços, do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. Tá? Então, esses são alguns exemplos, né, de como que a gente tem trabalhado na transição energética a nível nacional, mas como é que isso aterriza, né, na região Nordeste, aproveitando justamente as potencialidades do Nordeste. E passando para, rapidamente, né, outras frentes do plano de transformação ecológica, a gente também trabalha muito na parte de reflorestamento, né? A gente sabe que a região Nordeste tem algumas áreas degradadas que poderiam ser convertidas aí em lavouras para a produção de alimentos, para a restauração de floresta nativa, por exemplo, contribuindo com a captura de CO2 na atmosfera. A BNDES coloca ali um determinado recurso, de forma que isso baixe o custo de capital, tá? Que isso baixe o custo de capital e consiga atrair, né, financiamento privado, consiga atrair recursos internacionais para alguns setores estratégicos da transformação ecológica. E essa política Ecoinvest, ela funciona a partir de leilões. Então, as instituições financeiras, elas captam uma parte desse recurso que o governo federal coloca à disposição, né? E, a partir disso, elas precisam alavancar uma determinada quantidade de recursos, sejam eles privados, sejam eles privados internacionais ou nacionais e tudo mais. E a gente está já no segundo leilão do Ecoinvest, e esse leilão do Ecoinvest, ele funciona, ele é específico para justamente a restauração de áreas degradadas, né? Para todos os biomas brasileiros, exceto o bioma amazônico, porque o bioma amazônico vai ter um leilão específico para ele, porque existem muitas áreas degradadas lá, uma região muito vasta, né? Só que a gente reservou nesse segundo leilão da Ecoinvest que necessariamente 10% dos recursos precisam ser voltados para a Caatinga, né? E justamente para a gente conseguir aproveitar todo esse potencial que a Caatinga tem e garantir que pelo menos uma parte do recurso seja aproveitado na Caatinga para a recuperação de áreas degradadas ali, tá?
Também gostaria de destacar a questão do PRONAF, do Plano Safra, né, em que a gente tem o PRONAF, né, o Plano para a Agricultura Familiar, e também o Plano para a Bioeconomia. E aí, novamente, aproveitando todas as especificidades da sociobiodiversidade, do Nordeste, da Caatinga, novamente o exemplo da macaúba, o exemplo do agave e tudo mais, para trazer essas especificidades. Eu acredito realmente que a biodiversidade da Caatinga tem um potencial enorme, né? A gente pode aprender muito, né, com a resiliência hídrica e climática que as espécies da Caatinga conseguem oferecer, tá? Então, novamente, o Plano Safra, a cada ano a gente consegue transformar esse Plano Safra em um Plano Safra um pouquinho mais sustentável, tá? Então, colocando requisitos ali, sejam requisitos de sustentabilidade ao nível da propriedade, né? Ou seja, canalizando mais recursos para a bioeconomia, canalizando mais recursos para a agricultura de baixo carbono. Então, todo ano, o Plano Safra, que é a maior política creditícia para o setor de agricultura, se torna mais sustentável. Tá? E, por fim, eu também queria destacar que um dos eixos do Plano de Transformação Ecológica é o eixo de economia circular. Nesse eixo, a gente tem o desafio do encerramento de lixões e entes de lixões. Então, é um desafio mesmo, até porque tem toda uma comunidade, né, de catadores e catadoras que ainda tiram seu sustento desses lixões, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente ainda tem que enfrentar. E, por outro lado, a gente tem exemplos muito bem-sucedidos no Nordeste. Então, o estado de Pernambuco foi o primeiro estado, né, sob a liderança do Paulo Câmara, que hoje em dia é o presidente do Banco do Nordeste, foi o primeiro estado a conseguir erradicar, né, os lixões. Então, a gente tem essa ambição, né, de trazer o exemplo do estado de Pernambuco, né, não apenas para outros estados do Nordeste, mas para o Brasil inteiro. Eu mesmo moro em Brasília, eu estou no Distrito Federal. O Distrito Federal, por incrível que pareça, por mais que tenha muitos recursos públicos, ainda enfrenta uma situação de muito lixão. Então, a gente gostaria muito de trazer o exemplo do estado de Pernambuco para o Brasil todo. E dentro desse exemplo existem muitas oportunidades também na transição energética, porque a gente sabe que a gente consegue gerar biometano a partir, né, uma vez que o lixão ele é transformado, né, em um aterro controlado, em um aterro sanitário, a gente consegue, né, gerar energia a partir desse uso de recursos, de resíduos, seja na forma de eletricidade, seja na forma de biometano. Então, foram esses alguns exemplos aqui do Plano de Transformação Ecológica a nível federal, né? Tentei trazer aqui um olhar já de territorialização das oportunidades para a região Nordeste, mas gostaria de ouvir, né, meus colegas que compartilham aqui o painel comigo e também da moderação para a gente enriquecer um pouco mais essa discussão. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Agora seguiremos com a palavra com Diego Pessoa, que atua atualmente como subsecretário de Cidadania e Desenvolvimento do Consórcio Nordeste. É advogado, possui ampla trajetória no setor público, com passagens pela Prefeitura de Recife, Governo de Pernambuco e Senado Federal. Atuou também no município de Ipojuca e tem se destacado experiência em controle social, tendo coordenado o Conselho Municipal de Saúde de Recife e integrado o Conselho Estadual de Saúde. Com a palavra, Diego Pessoa. Oi, pessoal. Bom dia, Teresina. Bom dia, Carolina, do Ministério da Fazenda. Bom dia, Tamara. Eu não dei um bolo em você, viu, Tamara? Eu estava na porta quase entrando no aeroporto quando o voo foi cancelado. Inclusive, o secretário Washington Bonfim também estava nesse voo. Não conseguiu ir, o Washington Bonfim do Piauí. Bom dia, Ale, que está na mediação. Bom dia a todos aí. Bom dia, Rosângela, que eu acho que está por aí, da Câmara de Assistência Social, uma militante antiga do SUAS. Queria primeiro, como falei, pedir desculpas. Eu estava programado para ir estar com vocês aí, mas o voo foi cancelado. Na verdade, foi colocado para 10h30 da noite, o que inviabilizaria completamente a minha ida em Teresina.
mas eu vou tentar, inclusive, ser mais breve, combinei com Tamara vai acabar segurando mais a peteca da discussão, porque está presencial, mas eu anotei algumas coisas e combinei com ela, que eu quero falar um pouco também da visão que o consórcio tem sobre esse processo, né, de transição, de transformação ecológica que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, e o recorte do Nordeste sobre isso. A Carolina falou muito bem já dos compromissos do governo federal e do ministro Fernando Haddad em colocar essa pauta no centro do debate do núcleo decisório do governo. E a gente também seguiu esse exemplo. Nós temos muita confiança no governo federal e no ministro Fernando Haddad e seguimos também esse exemplo e colocamos no centro do debate toda essa questão de transição e transformação ecológica aqui no consórcio Nordeste, desde a governadora Fátima, né, que coincidiu com o primeiro ano do governo Lula, e agora com o governador Rafael Fonteles, presidente do consórcio, também governador, no caso do Piauí, estado que cedia esse evento. No consórcio, nós temos uma estrutura que, inclusive, foi remodelada agora, no início do ano, na presença de Rafael, governador Rafael Fonteles. São 18 câmaras temáticas, né, dos mais diversos temas, como, por exemplo, assistência social, que a Rosângela compõe, como a Câmara de Meio Ambiente, que está no centro desse debate, e também Andicop, como a Câmara de Turismo, que debate o turismo de forma sustentável para poder promover o Nordeste em mercados internacionais, como a Câmara da Agricultura Familiar, que por muitas vezes lida com o agricultor e a agricultora do campo, que algumas vezes sofre com a questão dos impactos das eólicas, impactos sociais. E eu falo de Recife, né? Eu sou um nordestino e eu sou de 82, eu tenho 43 anos. E eu, Carolina, Tamara, Alan, todos, eu cresci escutando o debate da indústria da seca, Carolina, sabe? A indústria da seca que tem no Nordeste, de que os poderosos sentavam em cima dos recursos hídricos e utilizavam a água para benefício eleitoral, benefício político, benefício econômico, ou apenas para se perpetuar no poder em qualquer esfera que seja. Eu cresci na minha adolescência e via nisso, e falo isso de um lugar. Eu cresci em Jaboatão, em Afogados, que é aqui no subúrbio do Recife, e não sou do sertão. Então, veja que esse discurso ainda é muito mais forte no sertão do que para mim. A minha vida no sertão era com meu pai, que trabalhava na CELP, que é a companhia elétrica aqui, trabalhava com a eletrificação rural. Muitas vezes eu ia, isso algumas vezes eu via na prática, a questão da lata na cabeça e disso. Então, esse discurso de hoje que a gente tem de desigualdade climática, que vem com o nome recheado de conceitos e que eu concordo e incorporo todos eles, é um discurso que, na verdade, já era vivido, que a gente chamava de indústria da seca aqui no Nordeste. A disposição de recursos hídricos e a desigualdade dessa distribuição, como existia, e que hoje, em que pese ainda existia algum nível de desigualdade desde o primeiro ano do governo Lula, com os programas como Água Doce, programas como a Transposição de São Francisco, ou políticas implícitas de desenvolvimento social, como nos ensinou o professor Celso Furtado, com Bolsa Família, distribuição de renda e a evolução dos indicadores sociais do Nordeste, reduziram o flagelo e reduziram também a desigualdade dos recursos hídricos aqui na região. Mas isso é, sem dúvida, um retrato muito forte do que o Nordeste tem sobre a desigualdade regional, mas, sobretudo, ao tema que a gente está tratando agora, estrito senso, sobre a desigualdade climática, porque se reproduzia a desigualdade de recursos hídricos era ainda mais latente em períodos de grande estiagem que tínhamos no Nordeste. E o que a gente quer nos colocar no debate também, que a Tamara vai explicitar um pouco sobre as linhas que o Nordeste vai trabalhar em comunhão com o Ministério da Fazenda, como a gente está construindo o nosso PTE Nordeste, inspirado no PTE do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, da Carolina e do Rafael do B, é exatamente trazer para esse debate, além de toda essa questão econômica, está colocando no debate que a transição energética não passe ao largo, não passe longe da transformação e das desigualdades sociais, que ela seja, muito pelo contrário, que ela seja promotora de redução de desigualdades, né? A gente hoje tem, por exemplo, nas eólicas, a gente tem uma fonte de energia extremamente importante para o desenvolvimento
da região e para a segurança energética do Brasil. Hoje o Nordeste oferece ao Brasil, através das eólicas, também das hidrelétricas que ainda tem, mas mais recentemente das eólicas, das energias solares, tanto as distribuídas como as concentradas, oferece ao Brasil uma possibilidade de segurança energética, né? Mas também a gente tem no Nordeste essa possibilidade de oferecer ao Brasil, essa missão de oferecer ao Brasil, mas nós temos também alguns impactos, na verdade, vários impactos sociais que nós temos em virtude dessas torres, algumas vezes em virtude também das grandes fazendas de energia solar, que impactam também algumas vezes na produção de alimentos da região, mas nós não temos um discurso manilovista, que nós temos que, em virtude disso, tratar a energia renovável como, digamos, algumas vezes como vilã desse processo. Não, nós entendemos que é um processo importante, mas nós entendemos que esse processo importante deve também garantir as salvaguardas sociais para o homem e para a mulher do campo, para que o desenvolvimento seja social e econômico, seja um atrelado ao outro. E para isso, o consórcio que tem no seu nome, consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste, que incorporou e por determinação da Assembleia Geral dos Governadores, coordenado pelo presidente Rafael, colocou o tema esse tema transição ecológica no centro do debate do consórcio, transversalizando todas as ações. Para isso, a gente lançamos uma carta no dia 7 ou 8 de maio, aí eu sou ruim de data, mas eu até anotei aqui, mas não estou achando. 7 ou 8 de maio nós lançamos uma carta, e o simbolismo dessa carta é que ela foi lançada, Allen e Carol, que não estiveram conosco lá, foi lançada na Feira de Economia Circular, né? Então já queríamos colocar nisso também um viés de cunho simbólico de tá tratando a economia circular, que também é tão importante, já que a Carol falou dos lixões e desse processo que tem em relação aos catadores e todo esse processo que nós temos. Nós lançamos lá essa carta. Então, todo o simbolismo de estar próximo à sociedade. Só que nós entendemos que, além disso, o plano ele não deve ser uma coisa deslocada da realidade, deslocada da vida das pessoas, ou mesmo deslocada dos planos que existem do governo federal ou dos planos que já existem nos governos estaduais. Então, após o lançamento da carta, e estamos trabalhando na construção do plano, que a Tamara vai falar com mais propriedade, com melhor qualidade da construção do plano, nós estamos trabalhando também um processo de escuta. Nós vamos rodar os 9 estados do Nordeste, nós vamos conversar com os mais diversos setores da sociedade, naquele entendimento de Paulo Freire, de troca de saberes, nós não vamos com um tom professoral, nós não vamos com a atenção de definir regras, mas nós vamos muito mais com o processo de escutar e de saber do que as pessoas esperam dos governos estaduais, que se materializam os 9 juntos na figura, no CNPJ do Consórcio Nordeste, e também o que eles esperam do governo federal sobre os seus territórios, já que o nosso PT Nordeste é um PT que está com a missão de ser ajudador, tá, Carolina, do PT Nacional. Nós queremos estar inteiramente aliado com o ministro Haddad e com o presidente Lula, porque sabemos que dos compromissos que o presidente Lula e que o ministro Fernando Haddad tem com o Nordeste, que são os mesmos compromissos que nós defendemos no Nordeste. Por isso nós queremos estar totalmente alinhados. Nós já estamos, estou falando isso, eu falo muito mais para quem está conosco acompanhando pelo YouTube ou conosco aí na conferência, do que para a Carol, porque a Carol sabe disso que a gente tem feito, e a Tamara também. Então, é esse processo que a gente quer estar de alinhamento. Então, nós vamos fazer esse processo de escuta para a construção desse plano. E nós queremos aproveitar, inclusive. A palavra, eu estava até pensando na melhor palavra, mas eu creio que a palavra é essa, aproveitar esse momento de debate de COP, né? A COP é um momento grande de entrega, mas a COP não deve acabar na própria COP, é uma coisa que deve envolver a sociedade, né? Como eu falei, eu estou em Pernambuco, e todo canto que eu passo, eu vejo uma bandeirinha de São João, eu vejo uma comida de milho mais presente nas padarias, e isso me lembra que tem São João. E a gente acaba debatendo mais São João, forró, e dá vontade de comer milho. É um pouco desse sentimento que eu estou tendo da COP em relação ao Brasil. Onde eu passo, o cara faz, mas é ano de COP hoje, né? Já que é ano de COP, nós vamos ter COP, então acho que nós temos que aproveitar esse momento de grande efervescência de debate na sociedade, nas universidades, dentro dos governos estaduais e municipais, para estar debatendo a questão do PTE, mas para estar debatendo também outras questões de sustentabilidade. E eu fico muito feliz
quando a Carolina fala e lembrou também das questões do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem sido também um propulsor, por exemplo, da energia solar aqui na região Nordeste. E o Banco do Nordeste também tem cuidado. E aí estamos debatendo com o Banco do Nordeste, com a agricultura familiar, Carolina, Tamara e Allen. Por exemplo, a questão do sistema agrovoltaicos, né? Que você promove a questão da produção de energia solar de forma descentralizada, você gera renda para o homem, para a mulher do campo, mas você continua a garantir a produção de alimentos naquele local, também que é o debate da segurança alimentar do Nordeste. E da Caatinga, como a Carolina me falou, nós dentro do consórcio nós temos um discurso muito claro, né? Assim, temos o processo, temos o processo, temos as ações, mas nós também temos um discurso. E o nosso discurso para o meio ambiente é a preservação da Caatinga, né? Por todos os impactos e indicadores da questão do carbono que a Caatinga representa, mas também para a representatividade que a Caatinga tem para o nordestino, né? Para a representatividade que a Caatinga tem da forma cultural, para a representatividade que a Caatinga tem para o desenvolvimento econômico, mas também para a representatividade que a Caatinga tem para o pertencimento do Nordeste sobre a Caatinga, né? O nordestino ele tem uma relação de proximidade com esse bioma e a gente tem que preservar esse bioma por todos aquilo que todos já conhecem, pelos indicadores de meio ambiente, mas temos que preservar também porque ele é um bioma nordestino que merece ser preservado. Allen, eu tentei fazer de forma mais curta, porque a Tamara tinha uma apresentação que está muito bonita, mais bonita do que a minha. Então, eu queria realmente agradecer a vocês do espaço. Estou por aqui e eu lamento só uma coisa, viu? A gente não consegue, nem eu, né, Carolina, a gente não consegue ver a plateia, a gente fica só vendo o Allen e a Tamara, mas agradecer, sobretudo, o momento de debate para a gente estar podendo falar sobre o Nordeste e sobre o consórcio Nordeste. Muito obrigado. Obrigado, Diego, pelas palavras. E assim, eu só lamento também que, infelizmente, só a Tâmara vai comer carne de sol hoje, viu? Desculpe aí, mas fica o convite para a próxima vez que vocês estiverem por aqui, a gente vai comer essa carne de sol que a gente conversou em outra hora. Bom, como já antecipado pelo Diego, vamos ouvir agora a Tâmara Inliski Krantz, que atua atualmente como consultora da UAI para a formulação do PTE Nordeste, graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, mestra em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, com doutorado sanduíche no Departamento de Administração Pública e Sociologia da Erasmus University Rotterdam. Tem como foco de pesquisa o uso de instrumentos de gestão participativa em políticas públicas no Brasil a partir da abordagem de sistemas complexos. Com a palavra, Tâmara Inliski. Obrigada, professor. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, né, mesa virtual. Carolina, Diego, prazer estar aqui com vocês, prazer estar em Teresina. A gente foi muito bem recebida, né, professor, agradeço em seu nome pela recepção aqui no estado e também a importância de estar num evento podendo contar um pouco mais sobre o plano a partir dessa perspectiva. É muito especial estar aqui também, né, o presidente do consórcio é o governador Rafael, então é um prazer dobrado poder dividir contar um pouco mais sobre o plano a partir de Teresina. Como o Diego e a Carolina já colocaram, né, já explicaram um pouco sobre a perspectiva de construção do plano de transformação ecológica, esse eu tenho alguns slides aqui, vou passando aqui para vocês, mas esse é um plano que se inspira, então, né, no plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda. Ele nasce como um recorte desse plano, a partir dessa iniciativa, né, que o governo federal tem de realmente buscar olhar para quais são os projetos, quais são as ações estruturadoras que vão garantir que a gente consiga fazer de fato uma transformação ecológica em diversos setores ligados à produção de energia, socioeconomia, os 6 eixos, né, que a gente vai passar por aqui também, e Carolina também já trouxe um pouco para a gente. Para vocês entenderem como a gente está olhando, né, para esse processo de construção. É engraçado, o Diego falou da COP30, né, e tem um pouco essa sensação, né, eu tenho falado que a COP30 está um pouco o bug do milênio, assim, parece que tudo vai ter que acontecer até lá e depois a gente vai ter que continuar vivendo e continuando implementando tudo que a gente planejou, né, depois da COP30. E por isso é muito importante a gente construir um plano que ele seja aderente, né, ao território, seja aderente à realidade das pessoas, à realidade de todas as entidades, organizações que estão presentes nos territórios. E por isso esse processo de construção e de escuta compartilhada é tão fundamental. A gente começou
a construção do plano, né, fazendo uma série de estudos preliminares, né, levantamento de iniciativa, atores. Isso é muito importante, porque a gente não pode simplesmente criar um plano, né, de gabinete que vai considerar somente uma perspectiva. A gente sabe que tem diversas iniciativas que já estão em andamento, diversos projetos, incrível, inclusive, comentei com o professor Alan, também com alguns colegas aqui da organização, que eu achei muito rico a diversidade de atores que a gente tem aqui no evento, né? A gente não tem só representantes da indústria, né, ou do setor comercial, a gente tem muita gente da universidade, ver os estudantes aqui também é fantástico, porque realmente torna um processo que seja de todos e todas. A transformação ecológica ela não pode servir aos interesses somente de um setor, ela tem que estar a serviço do desenvolvimento de toda a sociedade. E isso é uma prerrogativa fundamental para a construção do Plano de Transformação Ecológica do Nordeste. Então, esse primeiro levantamento leva a gente a uma pesquisa mais aprofundada no território, com uma interlocução grande de escutas setoriais e territoriais, né, para a composição do plano e desenho dessa carteira de projetos, que eu vou contar um pouco mais qual que é onde que a gente quer chegar, né, o que a gente quer apresentar como um plano um pouquinho mais para frente. Mas as escutas, esse momento, né, de estar nos territórios, de falar com todos os estados, de trazer todos os setores, conhecer o que já existe, né? Não sair com um plano em que a gente inventa coisas novas, mas que pode olhar para o que já existe, para os conhecimentos que existem, é fundamental. Tudo isso vai ser operacionalizado numa plataforma de investimento, né? A plataforma de investimento, a ideia é que a gente possa sair com essa carteira de projetos e ter um lugar, né, uma plataforma, no caso, que seja capaz de captar recursos para que esses projetos, de fato, possam ser postos em prática, né? Então, a ideia é que a gente consiga olhar para um lado, né, da oferta de projetos, do que o território precisa, e que a gente possa conectar isso também com a captação de recursos com um viés de transformação ecológica. E se a gente faz isso de uma forma integrada, né, com o território, com as demandas, oportunidades, com os orgulhos, que a gente fala muito dos orgulhos que a gente tem também no território, a gente quer que essa captação também seja desconcentrada, né, entre todas e todas as pessoas que estão vivendo e vivenciando esse processo de transformação. Né, a gente não pode deixar que os benefícios também sejam concentrados. E por fim, né, a gente tem esse marco, né, da COP30 que faz com que que esse debate esteja vivo, né, da transformação ecológica, mas não pode acabar só nesse evento, mas a gente pretende apresentar o plano de transformação ecológica durante as atividades da COP30. A gente tem bem pouco tempo para isso, né, cada vez menos tempo, né, ela se impõe como um marco, mas com certeza esse processo de escuta, de construção, ele é fundamental, ele vai ser feito até lá. Depois vai ter, claro, um processo de validação com os governos estaduais que fazem parte do consórcio, com as câmaras temáticas, né? A Rosângela está aqui, também vai participar desse processo, para garantir que a gente está apresentando um plano que seja coerente com as demandas e com as necessidades do território e com tudo que já existe de esforços mobilizados. Só mostrando um pouco quais são os nossos parceiros, o consórcio é o grande líder, né, desse processo de construção, através, né, dos consórcios estaduais, dos governos estaduais que compõem o consórcio. A gente tem a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é uma organização que é responsável pela gestão de uma série de recursos que a gente recebe da Open Society Foundations como financiadora do projeto, e o Ministério da Fazenda, que é o grande inspirador, né, do plano, né, que traz isso para das linhas gerais para o que a gente vai desenhar dentro do Plano de Transformação Ecológica do Nordeste. O que a gente está considerando que está em jogo aqui quando a gente fala, né, da construção desse plano e tentando também contextualizar aqui com a conferência, né? A gente está falando de justiça climática, né? Então esse é um termo que ele é fundamental da gente trazer para dentro da discussão, que a gente quer assegurar que as políticas ambientais considerem essas desigualdades históricas e garantam que o acesso equitativo aos recursos, oportunidades e proteção frente aos riscos climáticos. A gente não pode sair com uma carteira de projetos ali no PTE que vá aprofundar desigualdades ou que vá pôr grupos ou pessoas em risco no processo de construção dessa carteira, né? A gente tem que ter uma série de salvaguardas, como o Diego colocou, que garantam que todo projeto, toda ação que esteja dentro dessa carteira, de fato, esteja alinhada com as necessidades de todos e todos os grupos que vivem dentro do território. A transição energética, né, só vai ser justa se incluir a população local na cadeia produtiva, né, por meio de geração de empregos qualificados, retenção de mão de obra e valorização dos saberes territoriais e desenvolvimento sustentável, né,
como o Diego colocou, essa é uma expressão que está no nome do consórcio, né, quando ele nasce já com essa missão, e o crescimento econômico precisa estar aliado, então, à inclusão social e à preservação ambiental, né? Não existe crescimento econômico per se, ele sempre tem que estar ligado, né? A gente tem que ter outros fatores que estejam garantidos dentro desse processo. Isso vai existir investimentos em inovação, aderecimento tecnológico e fortalecimento de cadeias produtivas de baixo carbono, em alinhamento também com o Plano de Transformação Ecológica Nacional. Aqui são os objetivos que a gente tem dentro do nosso plano, né? Então, estimular soluções adaptadas e justas para o Nordeste diante da necessidade de adaptação e combate às mudanças climáticas, superar desafios de financiamento, tecnologia e governança para investimentos sustentáveis no Nordeste e fornecer apoio técnico e estratégico para a captação de investimentos e fortalecimento da resiliência climática no Nordeste. Então, vocês podem entender, né, vocês podem ver um pouco por esse processo de construção, que a gente está falando da formação de uma carteira de projetos, né, que esteja em linha com o Plano de Transformação Ecológica Nacional e que ele seja capaz de captar recursos de uma forma a olhar para iniciativas de desenvolvimento sustentáveis no território. Como foi esse processo de construção, né? A gente primeiro teve uma pesquisa preliminar, fez um mapeamento inicial dos projetos relacionados à transformação ecológica na nossa região, na região do Nordeste. Isso gerou uma carta de intenções, né, de diretrizes nacionais a partir do Plano de Transformação Ecológica Nacional, firmando os compromissos do Consórcio Nordeste com esse processo de construção em torno do desenvolvimento sustentável, né? O compromisso do consórcio é bastante anterior ao Plano de Transformação, ele já nasce com essa missão, né, cerca de 6, 7 anos atrás, e o Plano de Transformação Ecológica só vem reforçar esse compromisso que o consórcio tem com o tema. E, como o Diego colocou, dia 7, se não me engano foi no dia 7 de maio, ocorre então a entrega simbólica da carta, né, ao Ministério da Fazenda durante o evento de Economia Popular e Solidária do Nordeste, em Salvador, junto com uma série de seminários que foram feitas, né, com representantes de organizações territoriais, Ministério do Meio Ambiente, e com certeza isso gerou muita inspiração e também colocou a construção do plano, né, no centro dessa discussão. Tivemos a presença ali de diversos representantes que falaram: a gente quer contribuir para a construção do plano. E aí esse processo a gente precisa pensar, né, como é que a gente vai fazer, construir de fato, trazer insumos que sejam capazes de serem incorporados, né, nesse processo, e tudo isso é o que a gente está montando agora com o processo de escuta. Só para vocês terem um pouco uma noção geral, né, do que a gente traz da Carta de Intenções, que ela é um documento, né, enfim, público. Esses são os 6 eixos que a gente tem dentro do Plano de Transformação Ecológica Nacional e também são refletidos dentro do Plano de Transformação Ecológica do Nordeste. Finanças sustentáveis, né? Só a bioeconomia e sistemas agroalimentares, a gente abre uma frente ali de diversas instituições atuantes no território. O tema do recatingamento aqui também está presente, ele é uma diretriz transversal para a gente olhar para a Caatinga, para os saberes que já estão presentes no território e a integração disso em todas as frentes, né? Mas olhando para a transição energética, fomenta a indústria de base renovável, né, e garantir que os benefícios da energia renovável cheguem ao território. O Diego acho que já foi muito feliz na fala dele quando ele coloca sobre a questão da energia eólica, né, que é uma referência, né, Carolina também colocou isso, mas como a gente trabalha com essas diferentes escalas, né, de projetos, porque quando você olha para o Plano de Transformação Ecológica Nacional, a gente está falando de grandes projetos de fato estruturantes, né, projetos que necessitam de captação de recursos até exterior, né, internacional, mas tudo isso precisa estar linkado com o que a gente pretende, como a gente pretende fazer esse processo de implantação, de construção e de distribuição dos benefícios de todas essas frentes dentro do território. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer uma construção que seja de fato colaborativa e compartilhada. Só dando uma passada aqui nos outros eixos, né, a gente fala também de criação de um fundo do Nordeste para projetos verdes, crédito para startups ecológicas, formação de polos de inovação verde ali dentro de adensamento tecnológico, investimento em infraestrutura resiliente, né, que é um tema que está bastante presente também, expansão de saneamento com soluções baseadas na natureza, recatingamento já falamos, implantar polos industriais de reaproveitamento e reciclagem e estimular a logística reversa e cooperativas de catadores.
Então dá para ver que realmente a gente está falando de diversas frentes diferentes, né? A gente tem muito conhecimento que com certeza já está presente no território e o papel do plano é agregar, sistematizar, transformar isso numa estratégia integrada em alinhamento com a proposta do Ministério da Fazenda para que a gente chegue ali na COP30 com um plano, uma carteira de projetos, né, que seja capaz de captar, de estruturar investimentos para que essa transformação ecológica seja possível de ser conduzida nos estados do Nordeste. Opa. Acho que foi pro Teams o meu mouse. Só um segundinho. Porque não. Tá vendo que o meu passador de slides. As próximas etapas enquanto a gente. Tâmara, se você me permite um Claro. comentário, achei interessantíssimo a ideia do recatinhamento, visto que é pouco falado. Nós muito ouvimos falar sobre reflorestamento da Mata Amazônica, que é um outro bioma importantíssimo para a nação, mas pouco a gente ouve falar sobre recatinhamento, que é justamente nosso bioma que a gente está inserido. E é um bioma que ele é 100%, né, da região do Nordeste. É um tema que a gente tem tratado muito dentro da elaboração do plano, das soluções, de olhar para esse bioma, né, e fortalecê-lo e olhar para soluções para a sua reestruturação como fundamental para o processo de transformação ecológica, né. Isso é uma coisa bem interessante quando a gente olha para território, né, porque olhar para o nosso território, a riqueza que ele existe, a potência que ele traz é fundamental para que a gente possa construir um plano que seja aderente à realidade, né? E é engraçado e interessante colocar isso, professor, porque realmente a gente vê muitas iniciativas voltadas, né, ao bioma da Amazônia, até Mata Atlântica também, enfim, que são talvez mais presentes aí nas iniciativas, e olhar para a Caatinga com esse olhar também tem sido uma iniciativa do consórcio, né, não só dentro do plano de transformação ecológica, mas de forma geral, e tem sido bem importante para dar destaque à importância da Caatinga no processo de transformação ecológica. Muito bom. Como que vai ser esse processo de construção, né? Então a gente vai olhar para essas forças existentes no território, né? Olhar para esse conhecimento, experiências, projetos, e a composição desse plano vai ser um processo de diálogo e escuta com esses atores. Diego, você quer retomar a sua fala sobre a escuta? Mediação. Opa, Diego? tá comigo, né? Isso. Eu escutei aqui pelo YouTube, porque tá com... É um pequeno delay, né, Carol, Diego? tá com mais ou menos uns 15 segundos de delay. Isso. Veja, no processo... Isso, 15 segundos, mais ou menos. No processo de escuta que nós estamos desenhando, e eu digo desenhando, porque a gente não está ainda completamente fechado, nós queremos passar, como eu falei, em 9 territórios, né? Nós vamos fazer escuta com os movimentos sociais, né? E aí os estados vão nos ajudar a mobilizar esses movimentos sociais através das suas câmaras temáticas. Nós queremos conversar também com as universidades, tanto as universidades rurais, as universidades federais, os IFs, e nós queremos conversar também com os setores industriais, né? Industriais e econômicos. Né? E aí, nesse processo de escuta, o método que a gente está trabalhando é um método que vai ser a partir das 6 linhas que o Ministério da Fazenda tem encaminhado, porque nós entendemos que vai ser contraproducente, além de a gente ter um alinhamento de entender que o método é esse mesmo, mas a gente acredita que vai ser contraproducente a gente definir algo, encaminhar algo que a linha de financiamento vá para um lado e a ação política vá para o outro, né? Então a gente entende que a linha de financiamento e a ação política tem que estar o mais próxima possível para conseguir, assim, melhorar a vida e promover que é a partir desse debate. Nós vamos
fazer disso um processo. Como a Tamara, eu gostei muito da Tamara, disse, olha, o período é curto, esse período é curtíssimo, né? Nós estamos, Carolina, com o nosso mundo ideal de entregar o plano pronto já na COP, né? De fazer uma entrega já consolidada e aí, mas para isso, a gente, além de passar nos estados e fazer escuta, nós vamos ter que também fazer a conversa com as câmaras temáticas do consórcio sobre os mais diversos temas, como eu falei aqui, Câmara de Segurança Hídrica, assistência social, causa JI, agricultura familiar, etc., todas elas. Para isso também está no centro do debate dos governos estaduais, também passar pelos governadores e governadoras, a Assembleia Geral presida pelo governador Rafael Fonteles, e aí a Tamara disse que aumenta a honra, eu diria que aumenta a minha responsabilidade, porque o cara é o chefe, né? Então aumenta ainda mais a responsabilidade de falar na terra dele. E aí trazer na COP, que vai ser, digamos, o momento de maior holofote, destaque, de efervescência de debate, a entrega desse plano também, mobilizando todos aqueles que vão participar da construção deles. Esse é o desenho que nós temos, que encerra-se na COP a entrega, evidentemente não a implementação, a execução e o debate sobre as melhorias que nós queremos para o Nordeste e para a Caatinga. Perfeito, Diego, obrigada. Esse debate não se encerra, ele é um plano, né? E um plano precisa que ele seja de fato implementado para que todas as suas visões de futuro, né, tudo que está contido ali, de fato seja implementado. Então, um pouco desse processo, só para os próximos passos, né? A gente finalizou essa etapa de pesquisa prévia, está no momento de escuta, de organização da escuta. A ideia é que a gente possa também fazer uma consulta pública, né, realizar uma primeira validação online para que todas e todas possam contribuir. Esses documentos serão validados, então, pelas câmaras temáticas do consórcio e pelos governadores. Talvez a gente faça um evento preparatório, né, de apresentação do plano, isso a gente ainda vai ver se a gente vai ter fôlego, perna e tempo para conseguir fazer, mas que de fato, né, na COP30 a gente possa divulgar esse plano com enfoque especial para a atração de investimentos via a plataforma, né? Então a ideia é que a gente possa chegar ali com a nossa carteira de projetos bastante alinhada com o plano nacional, mas também com as necessidades e oportunidades que a gente tem no território, para que de fato a gente capte investimentos e possa colocar esse plano para rodar ali a partir do que for apresentado na COP30. É isso. Perfeito. Vou voltar aqui para a primeira tela só para a gente ficar com o fundo e passo a palavra de volta para o professor Allen. Obrigado, Tamara Ilinski. Bom, como combinado, abrimos para as perguntas. Caso a plateia tenha alguma pergunta, alguma intervenção a fazer, a palavra está aberta. Tamara, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Como o Plano Nordeste entende a interação entre a transição energética e o desenvolvimento, né, regional? Como que o Plano Nordeste entende isso, enxerga isso? Perfeito. Obrigada, professor Rafael, pela tua pergunta. Esse é um processo que a gente vai construir. Acho que a gente, no momento das escutas, a gente vai ter mais respostas para isso, né? Não vou dar uma visão, mas acho que isso também vem da construção que a gente vai fazer a partir do território. A gente entende que a transição energética ela acontece por conta de uma questão, ela é imperiosa, né? Não tem como a gente fugir desse processo, senão a gente vai acabar, enfim, não vamos nem sobreviver, ter como discutir isso depois. Então, ela já se coloca como uma realidade, mas ela tem que ser feita de uma forma que seja uma transição justa, né? O tema da transição justa, eu acho que ela é central, né, para o plano, ela é central em todas as discussões que a gente faz, que ela é uma transição que ela precisa levar em consideração as necessidades e ela tem que ser distribuída por todo o território, né? Então, acho que a visão do plano é linkar a transição energética com uma transição justa e feita de forma compartilhada com as pessoas que estão presentes nos territórios. Bom dia. A minha pergunta vai para Carolina. Eu queria saber sobre como o governo está planejando o mecanismo para articular a participação efetiva da comunidade, né, tradicional, né, que vive principalmente aqui na Caatinga, no Piauí.
Só um instantinho, vai ter uma complementação. Nem porque a minha pergunta, ou não pergunta, a Obrigada pela minha pergunta. fala é mais no sentido Eu acho que ele que também já fez, mas você justamente responde uma vez. essas nossas, Primeiro eu queria dar os esse parabéns nosso para olhar, todos né, vocês. essa nossa tentativa Está de tendo uma interferência. territorializar o plano, né, olhar para os territórios, olhar para as pessoas que ali estão, é justamente, né, trazer todas as contribuições, trazer tudo que a gente tem a aprender e a oferecer para as populações que estão nesses territórios. Né? Então, a gente fica muito feliz de poder fazer essa parceria de um plano de transformação ecológica no Nordeste, porque é justamente a oportunidade que a gente tem para entender quais são as necessidades e as oportunidades para cada um. Querem complementar a pergunta. Desculpa, gente, acabei de chegar aqui. Eu vou só terminar de falar um pouquinho o que eu ia falar, e aí, se tiver um complemento, a gente segue, tá? Queria dizer que, justamente, eu também gostei muito do termo recatingamento, né? Porque é um termo que ele, para além de trazer, né, essa especificidade do bioma da Caatinga, ele carrega com si justamente essa questão, né, das pessoas, dos povos tradicionais, né, das comunidades locais. Eu entendo isso, né? Ele traz essa dimensão, tá? E aí, respondendo um pouco a pergunta que foi feita, né, de como a gente pretende fazer isso, em vários dos nossos instrumentos, né, a gente está fazendo consultas públicas, justamente. Então, vou dar exemplos. A taxonomia sustentável brasileira, né, ela acaba de terminar a sua fase de consulta pública. A gente recebeu quase 5.000 contribuições, tá? E na taxonomia sustentável brasileira, a gente tem os objetivos ambientais, né? Mas ela é uma taxonomia sustentável justamente porque ela traz outros componentes de gênero, de raça, de redução de desigualdades, inclusive de desigualdades regionais, tá? O Plano Safra, ele também, né, como eu falei anteriormente, ele tem o componente da agricultura familiar, ele tem o componente da bioeconomia e da sociobioeconomia. O governo acaba de colocar em consulta pública também a nossa política de pagamento por serviços ambientais. Então, através desse instrumento, né, de trazer a contribuição das pessoas, da sociedade civil, que a gente consegue dimensionar as necessidades, as demandas e também as oportunidades para as diferentes populações dos territórios. Aí eu vou deixar aberto para caso queira complementar. Perfeito, muito obrigado. Carolina, vou passar a palavra para a Rosângela, que foi muito citada hoje, inclusive. À vontade, Rosângela. Eu gostaria inicialmente de parabenizar toda a organização do evento, sobretudo esse painel. Eu acho que os palestrantes foram muito bem escolhidos, parabéns. As falas, elas de alguma forma são também um consolo para a gente. Mas eu gostaria de reafirmar pelo menos de 2 pontos. Um já se tornou lugar comum, professor, que é a questão do recatingamento. Até um vocabulário novo. E, digamos assim, traz uma esperança muito grande para a gente, não é? Porque também nós precisamos cada vez mais de nosso meio ambiente ser respeitado na sua forma de ser. E eu vejo o recatingamento como exatamente se colocando nessa perspectiva. E me satisfaz muito, Diego e todos vocês, ouvir que nós estamos preocupados com quem habita nos territórios. Desde ontem, nós ouvimos, e isso é muito bom, que, por exemplo, as soluções para o Piauí não é uma solução, digamos assim, única para o Estado como um todo. É uma solução que depende, e era só porque ele fez esse questionamento no sentido de respeitar as pessoas que estão. Nós estamos cansados do progresso aspiado chegar e desconhecer quem está no território. Mais uma vez, parabéns e obrigada. Obrigado, Rosângela. Os painelistas querem fazer um comentário?
Vamos só saber se nossos colegas que estão via Meet, via Teams, querem fazer algum comentário. Eu podia falar rapidamente? Claro, com certeza. Eu podia falar rapidamente? Claro, com certeza. Pronto. A gente cortou um pouquinho da fala da Rosângela para a internet, né? Para mim, para a Carolina. Mas por isso, Rosângela, faz tempo, é exatamente isso, Rosângela, que a gente quer, né? Levar a discussão para o território. Quando a gente traz fazer essa escuta que a Tamara falou tão bem, é o processo de fazer a escuta junto com o território, com aqueles que habitam perto das torres e para aqueles que têm que ser, de fato, beneficiados com essa transição energética, né? A gente não deve fazer o debate que tem que tributar mais, tem que gerar só, enfim, se vai ser commodity, se vai ser para exportação, se vai ser para consumo próprio, desenvolvimento a partir dessas energias. É um debate importante que está sendo dado, que não temos a resposta ainda. Eu acredito até que a resposta vai ser uma resposta múltipla, né? Vão ser todos esses da melhor forma. Mas esse debate não pode estar longe de quem habita no território, né? De quem tá perto da torre, de quem tem a energia solar distribuída perto da sua casa. E na pergunta anterior também, para a Tamara, eu só queria também concordar 100% com a Tamara e lembrar que, assim, já existe esse debate, sabe, da questão da transição energética também dentro do consórcio. Não é o PTE vai consolidar o debate quanto o plano e quanto ações que os governadores vão fazer de forma estruturada, mas é uma questão que já existe. Nós já fazemos conversa com o Banco do Nordeste para linha de financiamento, para levar o Pronaf. Nós já temos conversado, como, por exemplo, como ela falou, a Tamara falou, do Ministério da Fazenda com o Pronaf, aumentar a linha de crédito para o BNDES, aumentar, por exemplo, linha de crédito do Pronaf para agroecologia, todos esses componentes é que vão estar recheando e preenchendo o nosso plano. Então, esse debate já é uma coisa que já é presente, mas agora a gente vai sistematizar ele em forma de plano para ter uma melhor produção. Obrigado, Oi, Diego. vou aproveitar também para fazer aqui umas considerações finais. Gostei muito do que foi apresentado aqui nesse painel, porque a gente conseguiu realmente ver que o plano de transformação ecológica para o Nordeste está assim, muito alinhado, né, com, enfim, os objetivos, as diretrizes, o que a gente tem aqui em mente, né, ao nível do governo federal. Queria parabenizar os meus colegas de painel, Diego, Tâmara e também a mediação do professor Allen, e dizer assim, contem com a gente. Fiquei realmente muito impressionada com a objetividade, a concretude de alguns aspectos que vocês trouxeram. Então, só agradecer. Professora Tâmara, considerações finais, fique à vontade. Obrigada, professor. Não, obrigada a todas e todas pela participação. Que bom que o que a gente trouxe ressoa aqui nas expectativas de vocês. A gente vai precisar muito da contribuição de todas e todas nessa construção. Estamos abertos para ouvi-los e para, de fato, incorporar isso nesse processo, né? Porque quando a gente constrói junto, a gente também vai precisar de mais mãos, né, nesse processo de construção. Então, que a escuta não se acabe só nesse diálogo, nessa escuta, mas que também ressoe em todo o processo de construção, para que todos os benefícios de tudo isso que a gente está vendo, está ouvindo, de fato sejam distribuídos para a sociedade, né? Acho que esse é o nosso objetivo final do plano, que a gente consiga sonhar com o futuro, que a gente possa vivê-lo, né? A gente fala muito sobre isso quando a gente faz a discussão de transformação energética. O Krenak fala muito sobre adiar o fim do mundo, né? De poder sonhar com o futuro, né? E isso é fundamental, que a gente possa continuar sonhando o futuro, um futuro para todas as pessoas que sejam incluídas nesse processo de transformação, sem aprofundar desigualdades e com uma escuta, com um diálogo ativo em todas essas etapas. Então, esse é o nosso objetivo com o plano. Agradeço muito Carolina também, Diego, parceiro aí nessa construção desse processo, e também novamente agradecer a Teresina e ao evento pela recepção. Obrigada. Obrigado a todos. Em nome da organização, agradecemos a presença de todos, agradecemos a disponibilidade dos painelistas, Carolina, Diego, Tâmara. A organização segue à disposição para que a gente possa fazer novas conexões. Tenham todos uma boa tarde e um bom fim de semana.
Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos. Informamos que a partir de agora teremos um intervalo para almoço e às 14 horas voltamos com mais um painel nesta sala.